Você se considera um verdadeiro fã do cinema de terror? Então com certeza esse vídeo é pra você. No programa de hoje você irá descobrir o porquê de Frankenstein, o clássico de 1931, ser um filme obrigatório para todo fã de terror que se preze. Senta na poltrona, apaga as luzes e se prepara, porque está começando mais um programaço do Papo de Horror. Salve, salve galera! Antes da gente ir pro conteúdo de hoje, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana nós vamos trazer novidades impactantes do melhor do cinema de terror. Dirigido por James Whale e consolidando o panteão de monstros lançados pela Universal na década de 30, esse clássico do horror gótico se firmou como um dos maiores nomes da história do cinema de terror, e isso não foi por acaso. E o filme é baseado no livro da Sherry Malley. O filme é baseado no livro de Mary Shelley, de 1823, que conta a história de Henry Frankenstein, que é um médico que decide criar vida a partir de experimentos com o cadáver, tentando ultrapassar todos os limites. A história todos já conhecem, e o monstro ecoa pelo cinema, literatura e artes em geral até os dias atuais. Mas afinal, o porquê do filme do James Whale ser tão importante assim? Agora, para a gente poder adentrar essa discussão aqui, a gente vai precisar dar alguns pequenos spoilers. Isso pode incomodar algumas pessoas, então a gente deixa o aviso aí para vocês que a partir de agora a gente vai adentrar um pouquinho mais essa discussão. E o primeiro grande destaque do filme é sem dúvida o seu primor técnico, porque se apropriando de algumas inovações e de uma estética única para a época, o filme conseguiu se consolidar como um grande diferencial em comparação aos outros filmes que estavam sendo produzidos no mesmo período. E para conseguir fazer isso, o filme se apropria do expressionismo alemão que estava em alta na década de 20 e que utiliza recursos como janelas disformes, cantos distorcidos, um ângulo que induz o espectador até mesmo a ficar desnorteado. E tudo isso contribui para que o espectador fique extremamente perdido durante o filme. Esse apelo estético, inclusive, só tinha sido visto até então pelo cinema mudo alemão, e o grande exemplo dessa estética aplicada no cinema foi o clássico Gabinete do Dr. Caligari. Agora, outro destaque que a gente precisa falar aqui é a atuação do Boris Karloff, porque ele conseguiu transmitir com a sua atuação, além da imponência de um grandalhão, toda a ingenuidade que o papel necessitava dele. E essa performance memorável, aliada à maquiagem brilhante do Jack Pierce, deram vida a um dos monstros mais icônicos do cinema de horror. E as inovações dramáticas e a profundidade que o roteiro consegue atingir, com certeza abalaram as estruturas de como fazer cinema na época. E o filme realmente é extremamente profundo nas suas discussões, principalmente quando ele se propõe a questionar a dicotomia entre ciência e fé. E ao tentar entender a complexidade do monstro, nós nos deparamos com o questionamento do Thomas Hobbes em seu livro O Leviatã. Na obra, o filósofo e cientista político discute se de fato o homem é mau por natureza, se a crueldade seria inerente à nossa espécie. Não é à toa que é dele a célebre frase: "O homem é o lobo do homem". E na visão do autor, o fato do homem ser ruim por natureza necessita que ele tenha uma força maior controlando seu comportamento. E é nesse momento que a gente observa a participação do Estado. E no tocante ao filme, esse questionamento sobre a natureza humana é posto em discussão quando nós, enquanto espectadores, analisamos a figura ambígua do monstro. Inclusive em uma cena específica, quando o atrapalhado ajudante do Dr. Henry Frankenstein precisa encontrar um cérebro para dar vida ao cadáver que até então estava incompleto. E ao se deparar com os dois cérebros, o atrapalhado assistente do Dr. Frankenstein decide levar para casa o cérebro que ele considera mais saudável, pertencente a uma pessoa com moral e conduta ilibada. Porém, alguns infortúnios, o atrapalhado ajudante, o Fritz, acaba tendo que levar para casa não o cérebro saudável, mas um cérebro que pertenceu em vida a um assassino, a uma pessoa com uma moral extremamente questionável. Tudo indicava que ao receber um cérebro de um assassino,
que a criatura iria replicar esse comportamento. No entanto, ao contrário do que nós esperávamos, que a criatura ia replicar esse comportamento violento, ela se apresenta com uma inocência quase que infantil. Ele nada mais é do que uma criança que ainda não sabe distinguir o que é o bem e o que é o mal. No fundo, nós percebemos que a formação de caráter está diretamente ligada ao meio que você está inserido. E à medida em que a criatura vai sendo exposta a abusos, à violência e ao preconceito, ela vai deixando de ser aquela criança infantil e dócil e vai se tornando um ser extremamente violento e bestial. E outro ponto que a gente precisa destacar do filme é o fato dele conseguir apresentar o primeiro infanticídio por afogamento que chocou plateias na época do seu lançamento. O homicídio foi cometido pela criatura, mas sem dolo algum, porque infelizmente o monstro, na sua incompreensão, ele acreditava que ao arremessar a garota no lago, ela iria flutuar, ela iria boiar como as folhas que estavam ali. Mas infelizmente a garotinha, obviamente, acabou morrendo afogada. E o ato foi encarado pela população local como um ato bárbaro, que desencadeou a perseguição dessa criatura. E é nesse momento que o filme se mostra ímpar, se comparado a tantos outros do gênero que foram criados na época. Porque durante a caçada, a nossa empatia é colocada não em favor da população, mas em favor do monstro perseguido. E essa empatia em relação ao monstro, ela não é à toa, porque a gente consegue perceber que ele nada mais é do que produto do meio, porque ele é vítima de abusos, opressões, que nada mais são do que uma justificativa para toda a busca de poder daquela população. E talvez seja Frankenstein um dos primeiros filmes a transformar o vilão, a deformação em si, em algo dócil, em algo gentil, cativando a comoção do público. E o filme, inclusive, nos faz refletir sobre quem é o responsável pela perpetuação do mal, colocando em xeque valores e paradigmas presentes na nossa sociedade. E é por ser uma obra tão impactante, não só do ponto de vista cinematográfico, mas principalmente do ponto de vista narrativo e ideológico, que Frankenstein se firmou como um dos maiores clássicos do cinema de horror, que precisa obrigatoriamente ser conferido por você, verdadeiro fã do gênero. E aí, você curtiu o vídeo de hoje? Então já deixa aquele like maroto aí, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E além desse filme obrigatório que você precisa conferir, você sabe que obrigatório mesmo é decorar o lema desse canal: consuma a cultura e viva o cinema. Porque terror também é arte. Até a próxima, galera!